Meus amigos e amigas, nesse período de quarentena, a gente só em casa, de vez em quando precisa fazer alguma coisa diferente. O objetivo desse vídeo é bem rapidinho, pessoal, é responder uma pergunta que ficou em aberto na nossa live de ontem. Se você não assistiu a nossa live ontem, de revisão de tira dúvidas para o terceiro ano, corra lá e assista aqui no canal, tá bom? Foi encaminhada uma pergunta por uma aluna a respeito dos partisans, se eles estavam no contexto do período entre guerras e se a atuação deles teria alguma relação com a crise de 1929. Na ocasião, cara, eu confesso que me deu assim um branco. Na verdade, essa experiência de live foi a primeira vez que a gente fez aqui no canal e eu fiquei pelo menos a primeira vez um pouco tenso porque eu tive alguns pequenos inconvenientes técnicos aqui no início, tá bom? E eu vou aproveitar e responder agora, fazendo esse vídeo só para responder essa pergunta. Nenhuma pergunta de aluno deve ser deixada sem a resposta conveniente e completa e satisfatória. Então, para os que queriam saber e para todos os que estão passando por aqui, os partisans foram grupos políticos, espécie de guerrilhas, que se fizeram mais fortes, mais atuantes na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, realmente não estava tanto no contexto do que a gente estava discutindo ontem na nossa live, certo? Os partisans, eles eram espécies de guerrilhas formadas muitas das vezes por cidadãos comuns que se organizavam nos países que foram dominados pelos alemães nazistas. É isso. Países que foram dominados, como a Polônia, né? Parte da França e os Balcãs, até na União Soviética se formaram partisans. Eram guerrilhas, tá? De cidadãos, muitos deles sem experiência militar, sem aparato do Estado em termos de armamento, de veículos, de equipamentos, de tática, de estratégia, nada disso. Eram grupos, nós podíamos usar hoje a palavra voluntários, que usavam os recursos que tinham ali, que eram escassos, que se organizaram para defender esses países da ocupação nazista, tá certo? E aí, só esclarecendo que a palavra partisan, ela tem origem francesa, tá bom? Que mais aqui a gente tem, né, nas nossas pesquisas aqui? Claro, eles tinham muito pouco equipamento, como eu já falei, tá certo? Eles lutavam de maneira bastante improvisada. E em condições como essa, o mais natural é eles usarem tática de guerrilha para enfrentar o exército alemão. Foi isso que eles fizeram, tá bom? Então, os partisans, eles ocorreram com mais força, vamos dizer assim, lutando, né, contra as potências do eixo na antiga Iugoslávia, tá bom? E depois da guerra, curioso, da Segunda Guerra, eles continuaram, né, lutando, porque a Iugoslávia ela foi assolada por disputas internas, né, até que o Partido Comunista acabou vencendo essas disputas, tá, no contexto ali da Guerra Fria. Os partisans também foram muito fortes na Polônia, né, com o movimento Lesny, não sei se é assim que pronuncia, parece que é isso. Na Eslováquia, né, no Levante Nacional Eslovaco, também a resistência grega era também um grupo de partisans gregos que combateu italianos e alemães. Na União Soviética, né, quando tem aquele momento ali já em 41, quando, se eu não me engano, 41, eu não decoro datas, tá? Eu sou um professor de história que não decora datas. Quando Hitler ordenou o ataque à União Soviética, rompendo, né, o Pacto Germânico Soviético, e se formaram contingentes de partisans na União Soviética que combateram também essa invasão nazista. Os partisans da Bielorrússia, tá bom?
partisans na Letônia, partisans na Lituânia, na Bulgária, na Albânia. Foi formado também grupo de partisans judeus, tá certo? Distribuídos em vários países da Europa, os judeus por motivos mais que óbvios, né? Se tratando da Segunda Guerra. Distribuídos por regiões da Europa, onde as comunidades judaicas eram maiores, né? Tinham mais força, tá certo? Se destacando principalmente na Bielorrússia, que a gente já falou, tá? E também os partisans existiram mesmo dentro da Itália, lá com o Mussolini no poder e tudo, os fascistas e tudo, mas dentro da Itália se formou também, existiram grupos de partisans que lutavam contra tudo aquilo dali. E os partisans soviéticos da Estônia. Então você vê que a ocorrência dos partisans se concentra bem mais ali no leste europeu, na própria União Soviética e naquelas repúblicas ali próximas, né? Então o movimento é bem interessante, um tanto quanto escondido na história, né? Estão dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Ele fala aqui também que o caso dos partisans de Bielsk ilustra muito o que acontecia em outros países, né? Eles operaram ali, agiram no oeste da Bielorrússia entre 1942 e 1944, tá? E é atribuído a eles talvez o mais significativo esforço de resistência judaica contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Resistência, veja bem, judaica, tá bom? Então esse era um grupo de partisans judeus, né? Que sob a proteção deles, mais de 1.200 judeus conseguiram sobreviver à guerra. Esse é considerado um dos mais bem-sucedidos esforços de resgate de judeus, salvando esse pessoal do Holocausto. Agora, esse assunto Segunda Guerra, Holocausto, perseguição aos judeus e tudo isso vai ficar, claro, para alguns vídeos que nós faremos daqui a alguns dias sobre a Segunda Guerra Mundial. Aguardem, eu espero ter esclarecido essa questão que surgiu sim de relance de forma tanto quanto transversal na nossa live, mas é muito importante que nenhuma questão fique sem resposta. Então tá aí, espero que tenham gostado, até mais.